ô, Luiz, deixa eu te perguntar. Aí vocês chegaram lá com com as matérias lá, mostrando que a empresa não era idônea. A reunião era você, o seu irmão e o Bolsonaro só. O ajudante de ordem, na verdade, ele só acompanhou a gente até a biblioteca, né? Depois só os 3. E aí ele saiu e deixou só nós 3. Top. E, enfim, aí você mostrou essas matérias pra ele, falou que a empresa não era idônea e que seu irmão tava sofrendo pressão. Uma pressão atípica. Pressão o muito interessante atípica. é isso. Porque se ele levasse pressão para outros processos, outros procedimentos internos, fosse modus operandi da chefia, beleza. Mas quando isso só acontece nesse caso, meu irmão ficou muito assustado. Falou, cara, é muito interesse você ter uma quantidade enorme de pessoas me pressionando para importar essa vacina, sendo que tem outras que também estão aguardando procedimentos, emissão de ali, importação. E aí meu irmão até faz um comentário, um dos áudios meu irmão manda pra mim. O interessante, maninho, é que amanhã tá chegando uma vacina do Covax Facility e ninguém me perguntou nada dela, nem se estava tudo certo. Mas dessa, então aí meu irmão, tendo visto o histórico da empresa e o super interesse de tantas pessoas em torno dessa vacina, eu tenho pra mim que deve existir algo errado, né? Então a dúvida dele... O que quebra a narrativa desses caras é que a gente denunciou um documento, a gente denunciou uma quantidade de importação, a gente denunciou se ia receber adiantado ou não, ou, que para minha opinião é discrepante até para pouco entendedor, agora qualquer um jurista sabe que isso é um absurdo, você pagar uma terceira empresa num paraíso fiscal, uma offshore que não está no contrato, não é representante legal e não é a fábrica. Sim. Né? Então assim, isso já é um absurdo. Sim. Ou pior, né? Como a fábrica acabou de falar, que os documentos apresentados ao Ministério da Saúde, alguns foram falsificados. E por conta disso ela rescinde com a Precisa. Ainda com todas as informações, tem gente defendendo a empresa, tem gente dizendo que não viu nada de errado, a CGU disse que não viu nada de errado. É. Complicado. Quando você falou isso daí, foi que ele chegou a falar o nome do Ricardo Barros? Aí não, na verdade, quando a gente tá falando da empresa, vê a matéria, ele bate o olho no Ricardo Fala. Barros. De novo esse cara aí. Ele falou assim, porra, né? De novo, mais uma vez, né? Tipo, dando a entender o seguinte, mais um problema, né? Também a interpretação que eu tive foi essa, Sim. né? E aí eu tento explicar, presidente. Ele pergunta, vocês sabem dizer se ele tá envolvido em alguma coisa? Eu falei, presidente, não sabe, a gente não tem nomes. O que a gente tem é algo visível de que tem algo errado. E o engraçado é que agora, né, que todo mundo tá abraçando o caso, aí você tem diretor exonerado, você tem contrato suspenso, agora contrato cancelado, tem tudo. Ainda assim não foi por causa dos irmãos Miranda. Não foi porque a gente quis ajudar, não. Mas, salvou o Brasil. Aí o Bolsonaro, né, você já chegou a dizer, e o Bolsonaro também disse que ele ia encaminhar isso tudo pra PF. E aí a PF disse que não achou nenhuma denúncia. Você acha que isso pode ter sido algum tipo de prevaricação ou não? Ele falou que ia mandar e não mandou, e ele sabia. Não sei se vocês acompanharam, mas o Pazuello deu um depoimento hoje à PF, né, e fez questão de entregar o depoimento dele para a imprensa. Então o depoimento dele na íntegra está disponível. E ele afirma que recebeu do presidente, ele não lembra se foi na segunda ou na terça-feira, dias que ele foi exonerado, né? Então, mas ele diz ter recebido pessoalmente, né, diretamente pelo presidente e de forma pessoalmente também, ele passou, não tem documento, não tem mensagens, não tem protocolo, não tem nada. Ele passou para o secretário executivo Elcio Franco. É o depoimento dele, né? Então, quer dizer, o mais legal é que antes afirmavam que eu não tinha entregue nada, o Bolsonaro não tinha feito nenhuma denúncia. Agora com o depoimento do Pazuello, e com o presidente tendo dito que pegou os documentos do Pazuello, quer dizer, então eu entreguei tudo, e era, de fato, uma denúncia de corrupção, porque ele usa essa palavra, o Pazuello, que ele interpretou como algo de corrupção, porque eu não uso essa palavra de corrupção na época. Que para existir corrupção, eu como parlamentar, eu teria que ter suspeita de que alguém político, Tava se dando bem. se dando bem. Naquele momento, a gente estava focado que a empresa Era um problema pro Brasil. A empresa, não tinha um nome de uma pessoa. Sim, fazer negócio com essa empresa já era por si só uma picaretagem. Exatamente, pronto. Eu não sei, assim, não sabia se tinha corrupção ou não. Então o próprio Pazuello reforça que ele entendeu que era uma corrupção, né? E ele mandou o Elcio Franco, né, o diretor executivo, né? Diretor executivo, não, secretário, né? Secretário executivo. Secretário executivo analisar, e que esse retornou para ele dizendo que não viu nada demais. Então, assim, ele reafirma tudo que a gente disse. Então, quer dizer, então a gente não mentiu. Aquelas porradas que a gente levou da turma então bolsonarista, tá errado. Então a gente falou a verdade.
Eles averiguaram e não encontraram nada. Agora é estranho, né? Porque ninguém tem tempo pra nada. O cara teve tempo de ir pra um assunto que ninguém, aparentemente, foi banal pra eles. Tem uma reunião pessoalmente com o presidente. Depois tem uma reunião pessoalmente com o secretário executivo. Pessoalmente. Ele, o cara. E aí ele levanta todas as informações sem falar com ninguém dentro do ministério. E decide que não tem nada errado. Tem nada aqui, mesmo. Quem decidiu ele mesmo. Tá tudo certo. Mas Bolsonaro, então o Bolsonaro mentiu, né? Segundo o Pazuello, porque o Bolsonaro disse que entregou pra PF. O Bolsonaro, no dia, falou pra mim que iria acionar o DG da Polícia Federal. Mas ele poderia ter mudado de opinião, né? Às vezes ele fala assim, vou falar com o ministro que eu confio. Não pode. Você tem que dar margem de erro, não tem? Esse Luiz Miranda é demais. Tem que dar margem de erro. Você tá querendo que eu crie juízo de valor? Eu não vou criar juízo de valor. Eu já sofri muita injustiça, entendeu? Eu não cometo injustiça. Eu espero de verdade que o Bolsonaro tenha feito certo. Agora, se não fez, cara, nesse caso, foi um. Quantos outros, então, nós estamos passando pano? Isso é uma parada a se perguntar. Assim, eu não quero fazer juízo de valor, espero que o Bolsonaro tenha feito, tenha agido, tenha tido a preocupação e tenha sido sacaneado. Eu espero que o Pazuello ou o secretário executivo tenha sido filha da puta com o Bolsonaro é uma vítima, né? Eu prefiro até pensar assim, e esses caras têm que pagar pelo que eles fizeram. Porque o cara que é secretário executivo, ele sabe como é que funciona dentro do ministério. Ele tem que abrir um protocolo, ele tem que acionar a corregedoria interna. Não é ele a mesmo tomar procuradoria. decisão, não tem nada. Mas bom, essa já é a terceira. Eu acho até que o Elcio Franco vai acabar dando uma nova declaração, porque essa já é a terceira do governo. Primeiro eles falaram que os documentos do Luiz Miranda eram falsos, né? O negócio lá do ônibus. Fraudado lá. Depois o Bolsonaro disse que entregou pro Pazuello e o Pazuello não achou nenhum erro. Agora que o Bolsonaro entregou pro Pazuello, que entregou pro Elcio Franco, que não achou nenhum erro. Então, tipo, Já ele vai ter entregado assim pro o último cara do Ministério da Saúde. O único que não muda a versão se chama Luiz Miranda. Na verdade é uma só, né, gente? A gente tentou ajudar, né, naquele momento, alinhadíssimo com o Bolsonaro, não tem porquê. E aí até acho estranho os bolsonaristas me atacar como se eu tivesse atacado o presidente. Você leva algo e fala assim, presidente, isso aqui é grave, hein? Se o senhor não der atenção nisso aqui, vai impactar. Aí na hora que impacta, a culpa é sua. Sabe como é que eu me sinto? Aquele amigo que vê a mulher do cara traindo ele. Você pegou ela traindo o cara. Aí você fala, putz, e agora, hein? Eu tenho que contar, né? Meu amigo. Aí eu chego e falo assim, vou contar. Aí você conta pro cara. Aí ele olha pra você e fala, porra, sacanagem, vou cuidar disso. Vou separar, vou tocar um terror, vou fazer... Ou pode ser uma amiga, né? Pra mulherada não ficar achando que só mulher que trai. Homem trai muito mais, a gente sabe disso, infelizmente. Né? Pelo menos, botar um pano aqui pra mulherada, vai. Você tem uma amiga, aí você chega pra sua amiga, porra, vi teu namorado, teu marido, sei lá, ali com outra mulher te traindo. Situação assim que eu acho que você deveria investigar se tem alguma coisa mais séria e tal. Aí ela te escuta, diz pra você que vai tomar uma ação, que vai separar, que não aceita isso. E depois, meu irmão, manda todos os amigos se afastar de você, que você é fofoqueiro, que você é linguarudo, que você quer foder o casamento querendo dela. Desestabilizar o você casamento. Quer desestabilizar meu casamento. Entendeu? Cara, eu não entendi isso. Então, quer dizer, eu fui pra ajudar e virei inimigo. Então, quer dizer, eu já declarei isso pra muitos, que não tem como mais andar lado a lado do governo, pela forma que o governo trata o papel do parlamentar, que é fiscalizar o executivo, que é ajudar o executivo a entregar pra população o que a população espera. Se ele quer que a gente seja marionete, fantoche ou baba-ovo, ele não quer ter um governo sério. Ele quer ter um governo de sacanagem, porque a sacanagem vai correr solta e o parlamentar não pode abrir a boca. Que se abrir, a máquina... Que foi assim que o Antes falou. A máquina vai contra você, cara. Você é louco. Os caras acionaram até... Querem usar a PF pra calar um parlamentar que quer tentar defender o erário. Ah, meu, verdade. Você teve que depor lá na e dia 12/9 de setembro, Luiz Miranda, tem manifestação do MBL, viu?